crente. Que coincidência que você caiu aqui nesse vídeo, porque é justamente com você que eu queria falar. Exatamente, você que é crente. Eu tava esses dias fazendo meu devocional e eu tava com o coração cheio de gratidão a Deus. Por como o Senhor tem se manifestado na minha vida, na vida dos meus amigos, na minha igreja local. Como o Senhor tem feito as coisas acontecerem, como o sobrenatural de Deus tem acontecido de forma tão natural no nosso meio. E na minha vida principalmente, eu nunca vivi o que eu estou vivendo hoje. E aí eu fiquei me questionando e pensando, porque eu sempre fui crente, eu tenho muitos anos de crente. Desde criança eu tô na igreja, cresci na igreja. E eu, obviamente, tive minhas experiências com o Senhor ao longo da minha vida. Mas o que aconteceu na minha cabeça é que eu não estava conseguindo entender o porquê que, mesmo tendo todos esses anos de crente e tendo vivido coisas incríveis com o Senhor e tendo sido uma pessoa tão ativa, né, na obra do Senhor, estando ali o tempo todo, pronta para servir, o que aconteceu que não é igual? Aonde foi que eu me perdi? Eu sempre fui uma mulher, eu sempre fui tão sábia. Mas na verdade eu estava tentando encontrar a diferença dos meus dias antigos para os meus dias de hoje, né? E eu achei. E eu entendi que era tudo uma rotina de crente. Quem foi esperto já entendeu aí, hein? Já pegou no algo que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer? Eu sempre fui crente. E eu sempre estive ali na presença do Senhor. Escola dominical eu tava lá, cultos de domingo eu tava lá, cultos da semana eu tava lá, ciclo de oração eu tava lá, minha liderança precisasse de mim eu tava lá, qualquer coisa. No meu dia a dia, dentro da minha casa, era o nome do Senhor que era proclamado, mas qual a diferença? A diferença é que era só uma rotina de crente. Eu preciso dizer para você que existe uma diferença gritante entre você ter uma rotina de crente e você ter Jesus como seu amigo, como seu pai, como seu pastor, como seu marido e tantas outras coisas que eu poderia colocar como Jesus na nossa vida. Mas o que eu quero que você entenda é que tem uma diferença. Existe uma diferença. Eu sempre estive lá e o Senhor sabe que eu sempre estive lá. Mas a diferença é que antes eu queria colocar Jesus numa caixinha que a religiosidade me deu de presente. E eu achava que a minha salvação, ela estava garantida dentro daquele padrão em que eu estava vivendo e dentro das coisas que eu estava fazendo pela minha igreja local. Só que a Bíblia nunca disse isso. Jesus rasgou o véu quando ele morreu por nós. Isso significa, eu sei que você sabe que significa, que agora o acesso é livre, o acesso a Deus é livre, você pode falar com Ele a hora que você quiser, inclusive o orar sem cessar é sobre isso. Eu queria pegar Jesus, colocar numa caixinha, colocar a minha vida espiritual, colocar nessa caixinha também e pronto, era aquilo, a minha vida era aquilo, ia pra igreja, batia o ponto, voltava, e glória a Deus, e aleluia. Mas existia um lugar onde eu ainda não havia tido acesso. Porque eu tava com essa caixinha na minha mão e eu achava que tava tudo resolvido com ela. Só que a diferença entre uma pessoa que frequenta, uma pessoa que congrega e uma pessoa que
é amiga do dono da casa, é diferente. Ah, mas Jesus é meu amigo, Jéssica, eu falo com ele sabe da minha vida, quando eu erro eu peço perdão, e blá, blá, blá. Eu não tô falando disso. Isso é tudo dentro dessa caixa. O que eu tô falando é de você ir além, é de você ir mais fundo, é de você se humilhar mais diante do Senhor. Existe um lugar que nós gostamos de chamá-lo de secreto. E para os mais românticos como eu, a gente ainda chama de jardim secreto. E por maiores que sejam as possibilidades do poder de Deus, e por maiores que sejam as possibilidades de ser um integrante do reino de Deus, o princípio, ele continua sendo o mesmo. O evangelho é muito simples e é óbvio. Ele é simples e é óbvio. Só que parece que a gente não consegue entender a obviedade do evangelho. O princípio continua simples e continua o mesmo. Entra no teu quarto, fecha a porta e fique a sós com Deus. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Continua sendo o mesmo. Os anos se passaram e continua sendo simples. Sempre que eu toco nesse assunto com algum amigo, eu gosto de dizer que Jesus gosta da nossa sinceridade. Parece até a gente trata Jesus assim como se ele não soubesse do que a gente está sentindo, do que a gente está precisando, como se ele não estivesse vendo a nossa vida, como se ele não tivesse acompanhado o nosso dia. É como se ele não soubesse. Aí a gente chega na presença de Deus, a gente veste uma armadura de super santos, entra na presença de Deus e começa a fazer a egípcia. Não tem nada acontecendo, sabe? Eu tô aqui diante do Senhor, e glória a Deus, e ó Altíssimo, ó grandioso, ó inenarrável. Mas tudo que Jesus queria é que você fosse sincero e chegasse e falasse: olha, Jesus, eu tô chateada, aconteceu isso, isso e isso, eu tô tão chateada. Então, Jesus, hoje eu não tenho nada para agradecer. Hoje foi difícil. Hoje eu queria pedir ao Senhor graça para passar por essas coisas que eu tô passando. Ou então, Senhor, hoje eu não tenho nada para dizer. Eu fico caçando na minha cabeça aqui alguma coisa para dizer, mas eu não tenho nada para dizer. Eu realmente vim para ficar aqui com o Senhor. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, o Senhor só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficar em silêncio, mas ser sincero. Ou então, Senhor, eu tô tão feliz, eu queria compartilhar uma coisa tão legal que aconteceu comigo hoje. Ou então só agradecer e se expor, ser vulnerável com o Senhor. Eu tenho certeza que se você caçar aí na sua cabeça, você vai se lembrar de todas as vezes que você entrou na presença de Deus com a sua armadura santa, se fazendo de forte. A presença de Jesus, o secreto, esse jardim é para que você se desfaça na presença dele. Quanto mais perto dele e quanto mais sincero diante dele, mais profundo você consegue ir, porque você começa a ficar com os ouvidos treinados, seus sentidos, eles ficam mais aguçados para o mundo espiritual, porque você está se abrindo para o dono dele, para o Rei dos Reis, e ele é seu pai. Entende o que eu tô querendo dizer? Existe um lugar
onde as pessoas ainda não acessaram. E eu não tô falando daquele momento em que você vai com o Senhor, que é o que a gente costuma chamar de devocional, e você vai bem padrãozinho, né? Talvez se a sua igreja gosta de louvores da harpa, né? Você vai, canta 3 hinos, aí você lê a palavra, aí você se ajoelha e você coloca aquela armadura e entra na presença, conversando com o Rei dos Reis, como se nada tivesse te destruindo, te abalando. Então você entra, você coloca seus louvores para tocar, e aí você chora ou você canta junto. Alguma coisa você faz. E aí depois você lê, aí você marca sua Bíblia com seus vários marca-textos, mas na realidade não está absorvendo nada do que você está marcando. E aí você vai orar com aquele script pronto. Se vocês soubessem o que a sinceridade com o seu Pai abre no mundo espiritual, o que ela faz, E eu descobri, depois que eu comecei a ser mais sincera com o Senhor, que o meu jardim secreto, ele começou a ser regado com as minhas lágrimas, sejam elas de tristeza, de angústia, de gratidão ou de alegria, que eu fui mais fundo e que existia realmente uma realidade que eu não havia tocado no mundo espiritual, porque eu estava me enfiando dentro daquela caixinha, aí queria morar junto com Jesus dentro da caixinha, queria colocar todos os meus ideais espirituais dentro da caixinha e pronto, estava tudo lindo e resolvido na minha vida, sendo que existia mais. Sempre tem mais. Sempre tem mais. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que as dele. E a gente tá fazendo essas coisas porque Jesus fez, e olha pro que a gente tá fazendo. Será que a gente tá conseguindo? Por que que a gente não tá conseguindo? O que que tá acontecendo? O porquê que eu não tô conseguindo chegar nesse lugar? E a resposta era tão simples, era só uma rotina de crente. E eu não tô falando para você abandonar a sua rotina de crente. O que eu tô querendo dizer é que existe coisas além da sua rotina de crente. Existe um lugar desconfortável. Porque se tá confortável demais, irmão, tá errado. Existe um lugar desconfortável no meio dessa rotina de crente em que você precisa estar. Existe um lugar em que você precisa se derramar para que você consiga acessar tudo que Jesus tem para você. E isso tudo você vai conseguir quando você pegar essa caixinha e quebrar ela inteira e deixar que Jesus haja em você e através de você da maneira que Ele achar melhor, olhando para você, olhando para a sua realidade. Hoje eu estive numa atualização ministerial na minha igreja. Eu sirvo na minha igreja e eu estava nessa atualização. Gente, era só uma atualização ministerial. E eu tô com cara de choro, porque o que Deus fez naquele lugar não é normal. Não é normal. E aí eu voltei pra casa com esse pensamento: eu preciso chegar em casa, eu preciso ligar aquela câmera, eu preciso falar. Eu não trouxe roteiro nenhum pra dizer nada disso pra vocês. Mas existe um lugar, além da sua célula, além do seu PG, além da escola bíblica dominical que você vai, existe um lugar, existe uma presença. A presença de Jesus não é uma vibe, não é uma energia, não é um negócio, assim, não é... Se eu tô no mesmo lugar que você,
eu tô na sua presença e você tá na minha presença. Deu para entender? A presença de Jesus significa que Jesus está no lugar. É a presença dele, a presença dele, é a presença dele. É ele lá. Ele lá. Usufrua desse lugar onde Jesus está. E vá mais fundo, e viva coisas loucas com Jesus, e embarque nessa aventura que é o Evangelho. O Evangelho é uma aventura sem fim, meu amiguinho. Vá atrás de saber as histórias de pessoas que abraçaram a causa do Evangelho. Quando você para refletir que a presença de Jesus é simplesmente Jesus no lugar, Jesus ali no mesmo lugar que você tá. Sabe aquele meme? Aquele meme da cabeça e faz assim, ó. É isso que acontece quando você para pensar que você está na presença de Jesus. Aí tudo faz sentido. Era isso, gente. Eu liguei a câmera pra falar isso. Eu tô pegando a honestidade que eu uso com Jesus e estou usando aqui com vocês. Eu não sei porquê, mas eu consigo ser muito vulnerável com vocês aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te trazido alguma luz sobre o assunto, que de alguma forma você tenha entendido o que eu quis dizer. E é isso. É isso. Um cheiro. Até a próxima. E usufrua da presença. Sai dessa caixa em nome de Jesus. Tchau, até a próxima.